você é aluno do 6º ano, estou com você hoje para mais uma aula de ciências e o tema da nossa aula de hoje é manejo e conservação do solo. Já estudamos em aulas anteriores sobre o solo, a formação do solo, as características, os seres vivos, a ação dos seres vivos no solo e hoje o nosso tema é manejo e conservação do solo. Espero que com a aula de hoje você possa conhecer como ocorre o processo de degradação do solo, identificar as técnicas de conservação desse solo, como também reconhecer a importância da conservação do solo para o ambiente e para os seres vivos, e também conhecer como ocorre a contaminação do solo e suas consequências para o ambiente. É esse o tema da aula de hoje e que eu quero conversar um pouco com você sobre como acontece esse manejo, como acontece essa conservação do solo. Primeiro, você sabe o que é degradação do solo? Quais são os problemas que nós encontramos na conservação do solo? Quais as técnicas usadas para a conservação do solo? E o que são sistemas agroflorestais? O assunto de hoje, nós vamos tratar desse manejo do solo, de como acontece, essas técnicas que se usa para conservar o solo, o que é realmente a degradação de um solo, como fazer para recuperar esse solo e também a gente vai falar um pouquinho sobre esse manejo aí da rotação de cultura, dos sistemas agroflorestais. Primeiro, eu quero falar um pouquinho para você sobre sistema agroflorestais. O que é isso? Na verdade, é uma forma de utilizar o solo, de otimizar o uso do solo. Vamos entender melhor. Quando você tem o agricultor, tem, por exemplo, uma plantação de café e que ele usa o solo entre esse plantio para fazer um outro tipo de atividade agrícola, nós vamos falar que está utilizando de um sistema agroflorestais. É utilizar as plantas nativas daquele lugar e utilizar o solo que está ali disponível até mesmo diante dessas plantas nativas. Então, os sistemas agroflorestais, eles vão ajudar a diminuir o desmatamento, otimiza o uso da terra e ajuda aí a diversificar a produção agrícola. Aquele espaço disponível que está ali com o pomar, por que não utilizar ali para fazer outro tipo de plantio entre aquelas frutas? Que no caso aí poderia utilizar o plantio do feijão, o plantio do milho, o próprio plantio de hortaliças e aproveitar, otimizar aí o uso do solo. E com isso vai acontecer o quê? Um desenvolvimento sustentável. Vamos utilizar desses recursos, utilizar o solo de uma maneira bem prática, bem simples e utilizando aí, aproveitando esses plantios, né, de árvores ou de plantas nativas ou até mesmo das frutas. Com isso, nós vamos perceber que com a implantação desse sistema agroflorestas, faz com que ocorra aí a preservação da biodiversidade, vai acontecer também a preservação da flora, da fauna e, logicamente, vai enriquecer aí o solo com o que a gente chama de matéria orgânica. Mais plantas, mais decomposição, mais disponível aí a matéria orgânica para o solo. É um tipo de preservar o solo. Esses sistemas agroflorestais, eles têm uma série de vantagens, não só na parte econômica, mas também na parte ambiental, onde vai ter uma diversificação na produção do aumento da renda familiar. Ou seja, utilizar aquele solo de uma forma também agrícola, aumenta a renda familiar, porque vai ter mais produção. Vai melhorar aí a fertilidade do solo, devido à presença aí dessas plantas, que vão aí ajudar aí no processo de decomposição, devolvendo para o solo aí essa matéria orgânica de que o solo precisa para sobreviver e para dar vida às plantas. Com isso, utilizando o sistema agroflorestais
elas também vai reduzir aí a erosão, porque não vai precisar ter o desmatamento, vai utilizar aquelas próprias plantas nativas e utilizar o solo ali em volta, de maneira que o solo sempre vai estar coberto. Vai aumentar a diversidade de espécies, porque não tendo desmatamento, vai ter abrigo para aí os pássaros, vai ter abrigo para os animais, e aí vai aí preservar essa biodiversidade. Vai recuperar as áreas degradadas, talvez seria uma área que estaria com solo nu, com solo exposto, e esse sistema ajuda aí a recuperar essas áreas degradadas. Vai reduzir aí o impacto que tanto as queimadas, tanto os agrotóxicos trazem para o solo, e também vai reduzir aí esses impactos que o próprio desmatamento produz. Com isso, nós vamos dizer que é um sistema fácil, barato, né? E que vai gerar um impacto ambiental positivo muito grande em termos de conservação do solo. Logicamente, eu já abordei com você aqui em outras aulas e nós já trabalhamos sobre o solo. E eu lembro que a gente discutiu aqui, a gente comentou sobre as características do solo que elas podem sofrer alteração com o decorrer do tempo. Então, o solo, as características dele, tanto a coloração, tanto a composição, vai sofrendo essas alterações no decorrer do tempo, e essas alterações aí, elas vão prejudicar, muitas vezes elas prejudicam tanto a biodiversidade, elas prejudicam aí a flora, a fauna, e é necessário aí pensar em utilizar o solo de uma forma sustentável. É pensar no solo hoje, que vai ter outras gerações vindouras que vai fazer uso desse solo. É dessa forma que a gente diz que a gente vai usar o solo de uma forma sustentável, de maneira que a gente conserve esse solo para outras gerações. A degradação do solo é qualquer tipo de alteração que vai prejudicar aí a atividade agrícola, e ela pode vir através aí das queimadas, ela pode vir aí através dos agrotóxicos, através da própria contaminação do solo. Porque quando a gente pensa aí na degradação do solo, é a poluição do solo. Algumas alterações que acontecem. Pode acontecer de forma natural ou provocada pelo próprio homem. Então, essa contaminação do solo, ela compromete as espécies. Ela compromete a produtividade do solo. Ela compromete a fertilidade do solo. A primeira ação que a gente vai falar aí, que acontece no ambiente, que acontece no solo, que é um tipo de degradação, é a erosão. Você já aprendeu comigo aqui nas nossas aulas que a erosão do solo ocorre quando o solo está descoberto. O solo sem vegetação, o solo sem plantações, vai ocorrer o que a gente chama de degradação do solo, que é ocasionada pela erosão. Então, a erosão é um processo em que ocorre o desgaste do solo, e esses desgastes vai sendo carregado ou pelo vento ou pela chuva, e isso vai comprometer aí o solo, ocasionando no solo crateras, buracos no solo. Aquele solo, quando você olha para o solo e percebe aquelas crateras, aqueles buracos, aquele solo nu, sem vegetação, nós vamos falar que ocorreu a erosão do solo. E a erosão do solo, logicamente, ela acontece de forma natural, mas ela também pode acontecer pela ação humana. O desmatamento, por exemplo, quando acontece, ele deixa o solo nu e o solo fica exposto à ação do vento, à ação da chuva, que vai o que a gente chama de erosão. Em alguns casos, pode ocorrer a erosão, ela traz grandes danos, porque ela empobrece o solo, ela deixa o solo improdutivo, um solo infértil, e dificilmente uma planta vai sobreviver num solo que tem erosão. A erosão, ela carrega toda essa camada orgânica do solo, essa parte, né, essa riqueza orgânica que o solo tem, e geralmente a água vem e carrega todos esses sedimentos para os rios. E quando ocorre que esse sedimento chega até os rios, vai ocorrer o quê? Assoreamento dos rios. O assoreamento significa que toda aquela matéria do solo, ela foi carregada e ela foi
colocada nos rios e que posteriormente você não vai quase enxergar às vezes água no rio, simplesmente sedimentos vindo do processo de erosão. Existem técnicas que se usa para evitar a erosão, para corrigir a erosão no solo, para corrigir aí o desmatamento, que nós vamos falar de algumas técnicas que é muito utilizada hoje em dia, que é o reflorestamento. O reflorestar é o quê? Plantar de novo, é plantar novas árvores. Todo momento que teve o desmatamento, é necessário ter o reflorestamento. Então, arrancou, é repor, plantar de novo e não deixar o solo nu. Uma outra ação também que evita muito a erosão, que utiliza muito na zona rural, é o plantio em curva de nível. São formas que se usa, que os agricultores usam para que evite a erosão. Parte plantada, eles fazem umas curvas de maneira que a água vem, filtra na terra e não é escoada para os rios. E também a rotação de cultura, que eu já falei para você que a rotação de cultura ela também é uma prática muito simples usada hoje, é fazer o plantio alternado. Momentos em um ano você utiliza ali um tipo de plantio, outro ano outro tipo de planta naquele solo. E isso que é o que a gente chama de rotação de cultura. Ora planta milho, outra época planta o feijão, outra época planta mandioca, e aí vai fazendo essa alternância de cultura que vai ajudar, e é uma técnica muito usada para a proteção do solo. O solo, lógico, falamos aqui também, que ele passa por contaminação. E isso é visível aí nos nossos dias, porque a gente percebe muitos lixões que contaminam o solo, que é altamente prejudicial para o solo, e também quando é lançado no solo os produtos químicos, principalmente quando utiliza os agrotóxicos de uma maneira errada, de uma maneira incorreta. Estamos contribuindo aí para a contaminação do solo. Lembrando que a contaminação do solo, ele leva a contaminação da água, ele leva a contaminação do ar. Então, a contaminação do solo não fica só no solo. Quando lança agrotóxico no solo, consequentemente vem aí a poluição do ar e também da água. Então, é necessário a gente ter os cuidados para não contaminar o solo, porque a contaminação do solo ele traz consequências para o solo e precisa ser corrigidas. Quando eu falo nessa poluição do ar, por exemplo, que são os agrotóxicos que são lançados no ar, ele lança na planta, mas o ar também recebe aqueles agrotóxicos, que a chuva vem, bate naquelas plantas, carregam para a água. Isso aí traz prejuízo tanto para a vida animal e vegetal também dentro dos rios. As principais causas da poluição do solo, eu já falei para vocês, é o uso de fertilizantes, né, desses agrotóxicos, os pesticidas, herbicidas, inseticidas e o despejo incorreto desses resíduos sólidos. E, logicamente, também o desmatamento também fazem com que o solo ocorra a poluição do solo. As principais consequências da poluição são muitas. A poluição ela traz consequências drásticas para o ambiente. Mas as principais consequências da poluição do solo, primeiro vai ocorrer a perda da fertilidade do solo. Um solo poluído, ele se torna um solo infértil. Vai aumentar ainda mais o risco da erosão, que vai empobrecer ainda aí o solo, e a perda dos nutrientes. Vamos falar aqui, por exemplo, que a gente vai abordar ainda hoje, as queimadas. As queimadas, ela ocorre fazendo com que o solo perca os seus nutrientes e perca também a sua fertilidade. Como é que nós podemos fazer para evitar que o solo seja contaminado? Quais as nossas ações para reduzir aí esse grau de contaminação do solo? Quando a gente pensa aí nos resíduos, na redução ou eliminação de uso de fertilizantes e pesticidas nocivos. Então, em todo momento que você deixa de usar esses tipos de fertilizantes químicos sintéticos, você está colaborando aí para a fertilidade do solo.
para diminuir essa contaminação. O reflorestamento também vai ajudar muito, vai contribuir, porque as plantas, elas enriquecem aí a matéria orgânica do solo. E também controlar aí o lançamento de lixos tóxicos pelas indústrias. Tem que ter esse controle ambiental, porque nós sabemos que as indústrias, elas são fatores aí que contribuem demais para a contaminação do solo por causa dos resíduos tóxicos que são eliminados. A reciclagem, com certeza, e a destinação correta do lixo e o seu tratamento. Então, falamos já aqui sobre o saneamento básico, a importância do saneamento básico para a conservação do ambiente, e quando ocorre a prática de coleta do lixo, ter a coleta seletiva, ter um destino adequado para o lixo, nós vamos falar que nós estamos contribuindo aí para evitar a contaminação do solo. As queimadas, elas prejudicam o solo, já falei para você, e elas eliminam esses nutrientes aí, que é o potássio, que é o fósforo, que é o nitrogênio, e entre outros aí que vai estar presente no solo, e as queimadas destroem, de uma certa forma, esses nutrientes. As queimadas, elas vão matar os micro-organismos presentes no solo, que vão fazer o processo de decomposição, que são fungos e as bactérias, e aí que ajudam muito as plantas a desenvolverem. As consequências das queimadas são muitas, inclusive ela vai eliminar os nutrientes, ela vai matar os micro-organismos, ela vai desencadear aí uma degradação do solo, uma contaminação do solo, vai aumentar o dióxido de carbono no ar, contribuindo aí para aumentar a temperatura da Terra, que é o que a gente chama de aquecimento global, vão poluir aí as nascentes, as águas subterrâneas, rios, por meio das cinzas, e com isso vai destruir o habitat dos animais. Os defensivos agrícolas, eles são produtos que são utilizados aí nas plantações, que se não tiver um uso correto, adequado, com quantidades, com tudo corretamente, vai contribuir ainda mais para contaminar o solo. O certo é que o agricultor não utilize desses recursos aí, desses agrotóxicos. Utilize aí de forma natural o processo aí de decomposição do solo, onde vai produzir essa matéria orgânica que vai nutrir as plantas. O máximo, evitar o máximo aí o uso dos agrotóxicos, desses defensivos agrícolas, que vai fazer com que muitas pragas sejam exterminadas, mas de uma certa forma eles aí contaminam o solo e contribuem aí para a degradação do solo. Os defensivos agrícolas, eles são nocivos para os seres vivos e vai contaminar aí o solo, o ar, a água. Os agrotóxicos, eles vão reduzir aí a fertilidade do solo e vão diminuir aí a biodiversidade, vai aumentar a acidez do solo e vai trazer grandes problemas aí para a agricultura. Você hoje aprendeu, né, sobre as formas de manejo do solo, as formas de contaminação e como fazer para evitar aí a contaminação do solo. Espero que você pesquise mais, busque aí nos seus livros de ciências mais conhecimento sobre o assunto e que você faça essas atividades que eu estou deixando aí para você verificar se realmente você compreendeu, fixar aquilo que eu passei hoje para você. Hoje a aula, ela abordou muito aí sobre esse processo todo de como manejar o solo de uma maneira sustentável. Então é isso que eu quero passar para você de forma simples, que nós podemos utilizar o solo de maneira que ele não seja contaminado. Existem técnicas baratas que os agricultores podem fazer. Evitar as queimadas, evitar o uso de agrotóxicos é essencial aí para a preservação do solo. Estou deixando aqui algumas atividades que você possa estar aí fazendo e verificando se realmente você compreendeu a aula. Te espero até a próxima aula. Aguardo você. Não perca a nossa próxima aula. Ok? Muito obrigada e agradeço a sua participação.